Pronto, eu retornei, esperando as pessoas entrarem. Hoje eu recebo a Cláudia com ordens da ajuda. Tivemos um probleminha no nosso som, mas já estamos voltando. Isso acontece, gente, nas melhores famílias. Que hoje está um pouquinho chuvoso, é assim, faz parte, os desafios fazem parte, né? Ainda mais, olha, tanto nós somos atrevidas, queremos falar de ordem, da ajuda, marido para ajudar, marido, vem me ajudar, deixa que eu ficar assim, esposinha, né? Isso! Olha só como eu já estou exercitando. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ótimo para mim. Ah, que bom. E olha só como eu já estou exercitando, né? A ordem da ajuda. Se fosse de um tempo atrás, não pedir ajuda nem. E assim, e o tanto que mostra que a gente não tem controle, né? Tudo Aham. é só a gente ter um olhar. O que isso quer dizer para mim? É sempre assim, o que isso significa para mim, né, Cláudia? Sim, sim. Eu acho que a gente tem sempre algo muito bom para tirar, né, de todas as nossas experiências, né, Clau? E aí, quando a gente perde o controle de alguma coisa, que a gente testa, né, o quanto a gente já caminhou, o quanto a gente tem uma aceitação, né, em relação às coisas, às pessoas, porque esse controle é ilusório, ele não existe, né, Clau? Então nós nos preparamos, você se preparou daí, eu me preparei daqui. Para mim estava tudo certo, era só começar. E olha só o quanto de imprevisto a gente teve, né? Mas faz parte Até do processo. quero, eu até quero pegar, Cláudia, aquela experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida, que nós tivemos lá no dia do seu casamento, na Grécia. Quando chegamos naquele restaurante, aquela queima de fogos maravilhosa, que a Sim, gente não tinha preparado nada, né? sim, Em sim. É, Santorini. é muito lindo isso, né? Porque quando a gente entrega, quando a gente confia verdadeiramente, às vezes o universo traz algo muito melhor, né? E a gente sai dessa atmosfera do limitado, do ser exatamente do jeito que a gente quer. Mas vamos lá, então. E a explosão de amor que contempla o universo de todos, né? A vida dá essa Sim, possibilidade, né? sim, isso mesmo. Mas maravilha, sejam todos bem-vindos assim à nossa live, né? Estou muito feliz de fazer parte, né, desse projeto com a Clau aqui, sendo contribuição, um movimento lindo que ela está fazendo todos os dias, com live, com pessoas incríveis. E falar um pouquinho desse pertencer, né, Clau? Quantas coisas a gente às vezes faz que desequilibra, né, pelo simples fato de querer pertencer, não é mesmo? Essa lei sistêmica, ela diz muito, né, Clau? Porque às vezes a gente faz tanto, a gente dá tanto para o outro só para se sentir pertencente a alguma coisa, e muitas vezes a gente está fazendo um desequilíbrio gigante, não só na nossa vida, mas na vida do outro também, né? Então, eu estava falando aqui inicialmente o quanto essas ordens da ajuda, elas são incríveis. E quando eu tomei conhecimento delas, eu imaginava que não existiria, né, ordem para isso. Eu não imaginava na minha vida que precisaria de ordem para ajudar. Ajudar era muito simples, era simplesmente ajudar. E aí depois, né, que as coisas começaram a gritar dentro de mim, no meu físico até, é que eu comecei a olhar com muito carinho e descobri a constelação. E a constelação trouxe essa consciência nova, né? Esse movimento de alma que geralmente a gente faz. Porque quando a gente percebe, quando a gente começa a estudar um pouquinho também, né, Cláudia, a gente percebe que essa questão da ajuda, ela vem de um histórico muito grande também, cultural, né? Ela vem da história. E especialmente nós, mulheres, nós nascemos para servir, né? Então a gente entra num movimento de querer sempre apoiar e ajudar o outro, né? E aí, além de tudo isso, a gente tem uma questão cultural do nosso país que tem sempre o salvador da pátria, né? Tem sempre o salvador da pátria, o que vai resolver tudo. Então, dentro de cada sistema, de cada família, tem sempre aquele que vai dar um jeito, né? Que vai resolver tudo.
E o quanto E isso é que isso é nocivo. estimulado, né? E na nossa Sim. cultura, isso é estimulado. Esse é o Sim. pior. Se a gente vai, por exemplo, à Europa, a Europa ela pratica preços justos, né? Você vai Uhum. no teatro, você vai comprar alguma coisa, não é liquidação, não é é preço justo. Aqui tem preço justo, onde todo mundo ganha, não é? E Sim. É nós uma... temos uma cultura totalmente oral. Se a gente pega pela bioenergética, pelos tipos de caráter, o Brasil é oral, né? Por isso Uhum. falamos muito, tocamos muito, comemos muito, somos vibrantes, mas temos um caráter oral porque nós nunca guerreamos por nada, nunca lutamos por nada. E Sim. isso é estimulado. Parece que você é egoísta se você não se intromete na vida do outro. Exatamente, né? E aí, como a gente havia falado lá inicialmente, o quanto isso quer dizer, né? Quando eu interfiro, quando eu intrometo, quando eu quero salvar o outro, quando eu acho que posso salvar o outro, né? O quanto isso quer dizer de mim mesmo. Então, a questão é sempre olhar para a autorresponsabilidade, né, Cláudia? Sempre olhar para nós em primeiro lugar, para depois a gente perceber o outro. Porque quando a gente entra nessa dinâmica de salvador, de querer ajudar o outro a qualquer custo, né? A gente muitas vezes está precisando mais de ajuda do que aquele que a gente está querendo salvar, né? Fala muito disso, de nós mesmos, do quanto nós estamos querendo, inconscientemente, né? Ser salvos de algo ou por algo, enfim, quando a gente olha e percebe que quando a gente ajuda o outro num movimento desordenado, quando eu não tenho um equilíbrio entre o dar e o receber, quando eu saio do meu lugar, às vezes de menor, né, e passo para um lugar de salvadora e passo para esse lugar de grande dentro de uma relação que, por exemplo, eu deveria ser igual, numa relação de pares, por exemplo, né, de parceiros, nós somos iguais. Então, eu oferto, mas eu também recebo, e assim eu estabeleço uma troca justa e um movimento saudável. Porque se eu oferto muito, aquele que está recebendo bastante ajuda, muitas vezes ele se sente muito inferiorizado, porque ele não consegue te entregar da mesma forma, e ele sai da relação, né, Cláudia? Isso não entrava na minha cabeça. Eu falava, como assim? Né? Quantas pessoas chegam para os nossos atendimentos, né? Principalmente mulheres que falam, gente, eu fiz tudo pelo meu casamento. Eu dei de tudo, eu dei de mim, eu fiz tudo, muito mais do que eu podia até. E como é que ele me trai? Como é que ele sai dessa relação, né? Dessa forma, eu não mereço isso. E já Então, começa nessa desordem, né, Cláudia? Assim, se eu acho que eu vou salvar um casamento sozinha, olha o quanto eu sou grande, né? A minha sim, prepotência, a minha arrogância. E eu também, Cláudia, demorei muito. Eu confesso que, como acho que todos os terapeutas, pessoas ligadas à essência do autodesenvolvimento, do desenvolvimento humano, é claro que a gente vai para essa área porque nós gostamos da humanidade, do humano que tem no sim, outro. Nós olhamos de um lugar amoroso para essa história, que também é a nossa história, não é? sim, Eu brinco que quem vai para psicoterapia vai ser psicoterapeuta ou médico, salvando a própria criança, a própria dor. Não é só a dor da própria criança. A gente tem sempre que lembrar das consciências, né? Eu tenho o meu inconsciente pessoal, o que é coletivo no meu sistema e o que é uhum, cultural, o que é sim, coletivo naquele país, não é? Então, são muitos inconscientes para a gente compreender numa única existência. E às vezes é um inconsciente desse, de uma avó, de uma bisavó, de uma mãe que foi tão submissa, que a gente está lá salvando a dor da avó, salvando a dor da mãe. E não uhum, entrava na minha cabeça isso. Eu pensava, meu Deus, mas é dando que se recebe, mas é dando que se recebe dentro de algo maior, não de um pensamento medíocre, né? Porque limitado, se né? eu. É medíocre, só eu tenho para ofertar, eu não tenho nada para receber. Como Uhum. assim? Eu não Então, preciso receber, eu né? não preciso, né? O que eu estou fazendo com a minha criança, né? Eu não preciso receber. Então já começa essa desonra. Eu sou tão grande, tão poderosa, eu não preciso de nada, não precisa me dar nada. Aí ele vai arrumar alguém que precise.
dele, né? Simples assim. Com certeza, simples assim. Ontem mesmo eu fiz o atendimento, né, que a cliente falava assim, e eu colocava todo o dinheiro dentro de casa para ele ir lá e fazer tudo por uma outra. Ele montou casa para ela, ele deu carro para ela, e dentro de casa ele não precisava fazer nada, porque eu colocava tudo, né? Então é uma dinâmica tão doentia, né? A gente está num movimento tão doentio nesse processo que a gente também não consegue perceber. E A gente não olhar. enxerga. Sim, sim. E olhar para tudo isso, né? É porque um dos pilares dessa medicina integrativa que, né, que a gente está vivendo é essa autorresponsabilidade, né, Cláudia? Então, quando eu assumo essa autorresponsabilidade, eu começo a ter autonomia também, para poder lidar com as minhas coisas, com as minhas questões, e aí começar a atrair dinâmicas mais saudáveis. E para isso eu preciso querer ver. Para isso eu preciso descascar essa cebola, né? Eu preciso sair desse pensamento limitado e olhar para esse inconsciente meu, esse inconsciente coletivo e compreender quais são as minhas dinâmicas. E por que não tem dado certo? Eu costumo falar muito isso para as pessoas. Eu falo, tá dando certo? Não tá, então vamos olhar. Você vai continuar fazendo da mesma forma, né? Se não tá dando o resultado que você quer, então vamos olhar para isso. Tá leve? Não, não tá, então vamos olhar. Então, a gente tem muitos sintomas, a gente tem muitos sinais que muitas vezes a gente não olha, né, Clau? A gente, como se diz, vai para o automático, coloca lá no piloto automático a vida da gente, a gente não olha, a gente só olha quando? Quando acontece algo que fica muito doloroso, né? Quando acontece um rompimento, quando acontece uma doença, quando acontece uma morte. Aí quando Quando a fica... gente vai para um movimento de menos, né, Cláudia? Isso. Quando a gente realmente começa a colher esse movimento de menos. Exatamente. Então, olhar para tudo isso não é só por nós, né, Clau? Mas é pelo outro também. Porque quando eu faço tudo pelo outro, eu tiro do outro também, não só a responsabilidade dele, mas eu coloco ele numa posição tão inferiorizada que eu tiro o poder que o outro também tem, de realizar, de fazer, de construir. Então, eu me lembro, há muito tempo atrás, quando a minha psicóloga me perguntou, quando eu fazia terapia, é, lá atrás, ela falou assim, por que que você faz tudo isso? Para quê, né? Para que você faz tudo isso pela sua família? E eu falava, não, porque eu quero ver eles bem, porque, né? Várias coisas. Ela, pra quê? Pra quê? Pra quê? E tem uma hora que eu fiquei até nervosa. Eu falei, porra, porque eu acho legal, porque eu amo eles, né? Ela falou, não, porque você não quer perder o controle. E eu fiquei puta com ela. Eu falei, você não conhece a minha história, você não conhece a minha vida. Como que você tá falando isso de mim, né? Você acha que é fácil para mim? Não é fácil, não. E aí depois eu percebi o quanto ela tinha razão. O quanto a gente quer ter controle sobre as coisas, né, Clau? O quanto que às E a vezes gente a quer gente... ser visto, né? Sim, Quantos olhares eu ganho no lugar da salvadora? Eu sou sim. elogiada, eu sou boazinha, eu ganho presentinho de vez em quando, E né? eu sei de tudo, eu sou Eu sei. participada de tudo, né? Porque Fico aí... enorme, poderosa. Exatamente. Exatamente, só que isso renderam muitas coisas, muitas dores, né? E que eu só fui conseguir perceber quando aconteceu. E aí fez muito sentido. E ainda assim, né, Clau, a gente como terapeuta, tenho certeza a Sheila Ortiz entrou, tem muitos terapeutas aí. A gente, como terapeuta, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Clau? Porque geralmente o cliente, ele chega numa necessidade de receber algo que de repente ele não recebeu dos pais. Então, se a gente olha para esse cliente numa posição maior e esse cliente menor, já vai dar ruim. Porque a gente tem que olhar numa posição de iguais no sentido de adulto para adulto, né? São dois adultos, não são crianças e nem pais. São dois adultos e eu tenho todo um respeito pela história dele, toda uma reverência pelos pais dele, inclusive. Por mais que ele chegue lá falando muito mal desses pais, né? De toda a dor dele que relaciona a essa base, eu tenho o maior respeito por esses pais e olho com muito... Eu sei que eles são muito maiores ali naquele sistema do que eu, né? Porque eles chegaram primeiro. Então, esse movimento de olhar, né, o quanto eu oferto e o quanto eu recebo, o quanto estou aberto para receber também,
quanto é desafiador muitas vezes para nós receber, né? Às vezes é difícil colocar até preço. Eu passei por isso no início da profissão, né? Eu falei, meu Deus, quanto que eu coloco de preço aqui? Às vezes querendo ofertar, não, não precisa pagar nada não, achando que o outro não tinha nada para dar. Olha só que prepotência, né? Que arrogância. Porque sempre alguém tem algo para dar, né, Cláudia? Sempre. Esse é o prestígio que a gente deixa com o outro, né? É um Uhum. prestígio que eu também deixo com você. Sim, e eu fico percebendo, Cláudia, hoje que eu sou mãe, né? Eu fico percebendo, eu olho um pouquinho, tenho um olhar um pouquinho mais amplo nesse sentido. Fico- Percebo quantos pais estimulam, né? Ou os adultos, de uma forma geral, estimulam os filhos a serem esses salvadores, né? O quanto eles acham bonitinho quando uma criança é precoce, né? Quando uma criança fala, nossa, eu estou preocupado com o meu papai, estou preocupada com a minha... Nossa, mas que gracinha, né? Então, quanto a gente enfunhanha, às vezes, os filhos da gente, e achando que é bonito ele estar naquele movimento, e aquele movimento é muito nocivo, né? Não se preocupe, filha. Mamãe está bem, papai está bem, ou esse é um assunto da mamãe, esse é um assunto do papai. Não se preocupe com isso. E A deixar a mamãe está criança... triste, mas não tem a ver com você. Essa tristeza a Isso. mamãe consegue lidar com ela sozinha. Exatamente isso, porque também é importante falar dos sentimentos, né, Clau? É muito importante a gente olhar os sentimentos, porque eles são biológicos, a gente sente tristeza, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente amor. Então, olhar para esses sentimentos faz toda a diferença, eles são muito importantes e validar isso com a criança, porque ela também sente. E quantas vezes eu, né, eu de alguma forma, como falo, não valido esse sentimento, muito pelo contrário, quantas vezes a gente fala, a gente faz com que a criança pense que ela só é amada quando ela tá legal, quando ela tá feliz, né? Quando ela sente raiva, muitas vezes a gente fala, ai, mamãe não gostou disso não. Mamãe não gosta de você desse jeito, não. Papai não gosta de você desse jeito, não. E a gente não valida esse sentimento. E quantos outros sentimentos vão surgir a partir dali, né? Por causa dessa... Quantas dores vão surgir. Exatamente. Esses sentimentos que são autênticos, vão surgir os sentimentos disfarces que vão para a vida, né? Como culpa, ressentimento, a própria ansiedade, a depressão. Por quê? Porque Uhum. esses sentimentos, Até a eles são... doença, né? Quantas Sim, crianças morrem tentando salvar os pais? sim, Quantas crianças, né? Uma vez exatamente. eu atendi um caso de uma mãe que estava passando por um profundo sofrimento. Quando ela chegou no meu consultório, eu fui vendo essa mãe sumir. Ela foi ficando magra, 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 magra. E eu me recordo um dia que ela levou a criança dela até o meu consultório, que eu olhei na menina, ela estava sumindo pela mãe. Ela estava magérrima, a criança. E a partir dali, ela fez um processo grave de uma infecção. Ela teve que fazer uma cirurgia muito séria. E lá ela conseguiu o objetivo dela, através desse adoecimento, que era unir o papai e a mamãe. E Uhum. ela quase, realmente, perdeu a vida. Morreu. Então, quantos nossos filhos carregam por nós, gente? E a gente acha que isso é saudável. Sim. Eu brinco, quantos pais fazem as coisas para os filhos, não por um amor incondicional, mas para eles precisar voltar e ser a aposentadoria do pai? E as pessoas acham que isso é legal, que isso é normal, que é anormal a gente ficar longe dos nossos pais no mundo adulto. É anormal. Sim. E é assim, tão interessante, né, Clau? Você que trabalha, né, com muitos casais e é a escritora do livro, né? Precisamos falar sobre o divórcio. Quantos pais usam os filhos, né? Nesse movimento de uma separação. E o quanto é importante que eles compreendam que essas funções, elas não se separam. Separa o homem e a mulher, mas a função não se separa, pai e mãe, né? E aí, quantos os pais enfunhanham esses filhos, né? Eu falando igual a Ana Lúcia Braga, enfunhanha, detona a vida de um filho, a hora que coloca esse filho no meio da relação para tentar salvar a relação, ou para tentar salvar questões financeiras que estão em jogo, né?
Então é E esse muito mesmo grato. pai e essa mesma mãe diz que ama o filho. Exatamente. Que tipo de amor doente essa pessoa aprendeu na vida para fazer isso com o filho, com a filha, Mas para colocar onde os eles filhos nesse lugar tão pesado, né? e para onde eles estão olhando, né? É a criança que está olhando, né? A criança, não o adulto. Por isso é importante a gente se posicionar como adulto. Eu sei que é desafiador, né? A gente passa por isso também, né, Clau? A E gente a fica nessa. importância da gente se constelar, se É. trabalhar, se jogar. Não é uma constelação, gente. A Selene falou uma coisa maravilhosa: constelação não cura, Uhum. constelação transforma o seu olhar. Sim. Não substitui o médico, não substitui o remédio, mas ele transforma o seu olhar. Isso é fantástico, É quando a gente incrível, né, Clau? consegue enxergar sistemicamente. Como é que eu enxergo sistemicamente essa É. situação? E às vezes, Cláudia, quando uma mãe está com um pai muito adoecido e esse pai ou essa mãe não consegue, alguém tem que ser saudável ali. E Sim, alguém tem que colocar ordem. Eu não vou esperar o marido botar ordem na minha bagunça, na bagunça dele. Eu ponho ordem. E talvez eu tenha que, sim. por um tempo, ser essa que vai ceder, não falar mal dele para os filhos, fazer a conciliação, Uhum. mediar, mesmo Uhum. que isso esteja dilacerado dentro de mim, esse Sim. desrespeito, né? Mas o tanto que esse é o amor incondicional de uma mãe para um filho, de um pai para o filho. Respeitar que a essência seja a essência, o casal junto ou separado. A essência dos dois está contida ali naquele ser, né? É isso Dá mesmo. liberdade para esses filhos. E é nisso, né, que eu falo o quanto que a constelação ela é incrível. Eu também falo sempre que ela não vai curar, ela não vai te salvar, né? Vai, eu faço uma constelação e tá tudo resolvido. Mas só da gente agora tomar consciência, né, Cláudio? Porque vira e mexe, às vezes a gente cai na cilada. Não é porque eu sou terapeuta, que você é terapeuta, não é que a gente, nossa, não faço mais nada é, é, em prol do meu sistema, em prol da minha criança. Não, mas a gente consegue perceber quando está acontecendo. É diferente, né, Cláudio? Porque aí a gente traz, tem um pouco mais, a gente tem mais possibilidades, né? A gente traz outra visão. Então, quando você começa a perceber, ixa, não, esse caminho aqui, olha a minha criança dando birra. Então, eu volto para o meu adulto e me posiciono como adulto. Não é isso, Coisa Cláudia? simples, coisa simples. Eu saio na rua, eu vejo dois pares de sapato. Eu não consigo definir quais os dois. Qual par de sapato eu quero? Eu vou comprar os dois? Se eu tiver uma conversa naquela hora com a minha criança, talvez ela me libere e eu compre só um, ou Aham. talvez eu não compre nenhum. Quantas vezes a minha criança me dominou, gente, nisso? Quantas É, vezes? Não é? Coisa simples. Nós não estamos indo pro sentimento máximo, não. Rotina de dia a dia. é isso mesmo. E assim, é muito revelador, né? Porque aí você começa a perceber as suas dinâmicas e aí você vai trazendo um movimento mais saudável para o sistema. E aí aqueles que chegam depois, eles bebem água limpa, né, Clau? Eles vão já, eles já vêm com um pouco mais de leveza. Então a gente vai transformando esse sistema a cada novo movimento, a cada nova constelação, a cada novo olhar, ampliar mesmo, né? Esse movimento que você tem feito das lives, o quanto tem ampliado a consciência das pessoas, porque são assuntos diferentes. E nós somos um grande sistema e inseridos em vários subsistemas, né? São muitos subsistemas na nossa vida, é o familiar, é o profissional, é o sistema do parceiro, né? Ou da parceira. Então a gente está inserido em muitos sistemas. Então por que que eu fui para aquela escola? Por que que eu me aproximei daquele parceiro? Por que que eu tenho essas amizades? Então, tudo diz muito sobre nós, né? E é quando a gente aprende a olhar sobre isso, ter esse olhar mais ampliado, aí a gente começa a ter um pouco mais de saudabilidade mesmo, mais de leveza, de fluidez na vida. Não precisa ser pesado, né, Cláudia? Até os rompimentos. Porque no livro, Precisamos Falar sobre o Divórcio, eu falo desse divórcio sistêmico. Nós precisamos parar. O próprio Bert Hellinger, ele fez um processo de divórcio no auge das constelações. Ele separou-se de uma esposa e foi para Sophie.
A gente não Sim, precisa mais permanecer no doentio, a gente tem coragem de romper com esse doentio. Se eu estou me elevando a minha frequência emocional, a minha frequência energética, é óbvio que os carrapatos vão ficar pelo caminho. Não tem jeito, sim, não é? E faz fazer parte. essa... Faz parte. Quantas pessoas... Eu falo que agora, principalmente nessa pandemia, gente, o sol está brilhando assim, tão forte para nós estamos reconhecendo quem são os parceiros, quem são as parceiras, quem são os amigos, quem está disponível para nós, quem está acolhendo, quem não está. A gente está passando por tudo isso. Uhum. Uma consciência humanitária. Todos nós passamos por essa consciência. E às vezes algumas pessoas têm que ficar para trás, está tudo certo. Mas se eu Sim, estou me trabalhando, se eu estou me deixando ser tocada por essa consciência que expande a minha visão e as minhas ações, porque não adianta expandir a minha visão e eu não praticar nada. O que adianta? sim, é isso mesmo. E assim, né, Clau? E esse equilíbrio entre o dar e o receber, ele é fantástico, né? Ele é incrível, porque a gente precisa tomar isso como uma verdade mesmo, absoluta, porque já está comprovado, né? Que se a gente infringe, se a gente desequilibra isso, nós vamos carregar um peso muito grande, né? A Inclusive gente no sorteio hoje, né, Cláudia? A Cláudia falou, nós não vamos dar de graça essa constelação. Ela falei assim, vamos, o tema é pertinente, inclusive para nós, né? Vamos equilibrar esse sistema, vamos equilibrar essa troca, né? Precisa ter e a troca muitas vezes, né, Cláudia, já volto aqui na questão, mas a troca muitas vezes não é assim, se eu dou algo precioso para alguém, eu preciso receber algo também no mesmo valor. Não é esse tipo de troca que a gente está falando, né, Cláudia? Mas é preciso. O outro, ele sempre vai ter algo para nos ofertar. Por mais pobre que ele seja, não é questão financeira, né? Mas é um cuidado, é um olhar, qualquer coisa que faça um movimento de troca mesmo, né? De compensação. Então, eu posso até dar algo financeiro, vamos dizer assim, dinheiro financeiro, algo muito maior do que aquilo que eu estou recebendo em termos de financeiro. Mas o outro sempre tem algo para nos dar, que seja uma palavra, que seja uma ligação, que seja uma mensagem, né, Clau? Então, assim, essa troca ela precisa estar sempre equilibrada, porque senão quem recebe muito acaba saindo da relação. E outra, quando a gente passa por um movimento desse de ofertar muito, né, Clau? Muitas vezes eu falo assim, não, imagina, eu dou de coração aberto, eu não estou esperando receber nada de ninguém. Eu não dou com uma mão esperando receber da outra, jamais, eu não sou uma pessoa dessa. Mas num movimento inconsciente, é óbvio que você está esperando receber, né? Como é que você dá para um parceiro um monte de coisas e não está esperando que esse parceiro retribua o que você está fazendo, né? Não, Essa amizade. e sem falar que é uma coisa maluca, porque nesse momento ele virou a criança e você virou a mãe. Sim, Nesse momento, você tira toda a força da pessoa. É como se sim. você tivesse que ficar nesse movimento eterno de ofertar, e o dia que você tentar equilibrar, ele não aceita, porque não foi essa Uhum. configuração que você estabeleceu na vida dele, ou na Sim, relação com ele. sim, Por isso que muitas vezes, Cláudia, a importância de preservar a imagem do papai para a criança, da mamãe para a criança, mas entrar na justiça sim. O outro é adulto para dar conta. O sim, outro é grande para conseguir pagar a pensão do filhinho dele. Mesmo que claro. seja R$ 200. São coisas totalmente diferentes, que a pessoa começa a criar uma ilusão, não é? De que eu estou evoluindo e eu não posso ir para o jurídico. Ao Sim, contrário, a justiça também é uma forma de equilibrar. A justiça também equilibra muita coisa. com certeza. Né? E é E a eu já ordem que vi, a gente está falando, né, Clau? e eu já ouvi muitas mães falando assim: não, eu não quero que ele dê nada para o meu filho, mas também ele não vai ver. Olha, olha isso! Mas também ele nunca mais vai ver o filho.
Um Gente, pelo preço amor de alto, Deus, né? é um preço alto demais que essa criança vai pagar. Sim, sim. Não, não tem contato nenhum com a família dele. Não quero nem que tenha, porque ele não ajuda com nada mesmo. Não era melhor ter brigado na justiça, a justiça ter colocado ele na cadeia, ele ter pagado Sim, o preço e continuar vendo a criança? Muitas sim. vezes sim. A não ser que ele seja um pedófilo, que ele seja um, né, um estuprador de criança, ou seja, um Uhum. esquizofrênico. Mas que preço é esse que a mãe estabelece quando ela diz assim, não precisa pagar a pensão? Não vai ter nem o nome na certidão de nascimento. Olha isso, gente. Ô, Cláudio, tem uma pergunta muito boa aqui, ó. E no caso do filho ter 30 anos e receber pensão, Cláudio? Tem filho de 30 anos que recebe pensão, tem filho de 30 anos que o quarto maior da casa é dele. Eu me lembro de um atendimento que a Ana Lúcia fez, eu nunca vou me esquecer disso, com uma mãe e um pai que tinha dado de presente um negócio para o filho. Mas esse filho não queria esse negócio. Esse filho tinha 24 anos, estava na faculdade ainda, e esse filho não recebeu. Ele não recebeu. E a Ana, na constelação, ela olhou para o pai, olhou para a mãe e disse, ponha ele para fora de casa. E eles ficaram assim, eu fiquei assim, ponha ele, está mais que na hora dele ir para o mundo. Ele já tem 24 anos. Ponha ele para fora de casa. Porque Uhum. senão, daqui a pouco, você vira criança e ele o adulto. E um adulto tirano. Inclusive, o Hellinger dizia que por que o menino começa a competir com o pai se ele fica muito tempo em casa, depois dos 21? É porque já há um desequilíbrio. Então ele fica querendo ser um homem maior do que o pai. O Uhum. ideal é que o pai ofertasse um lugar para ele ficar, para que não houvesse essa competição. Eles vão competir a mesma mãe, eles vão competir o mesmo espaço, a mesma casa, e a vida ela segue, né? Ô, E Cláudio, e aí quando a além... Lu, e na hora que a Ana Lúcia disse isso, a mãe começou a chorar, meu filhinho. Ela disse, por isso, ele não precisa ganhar dinheiro. Você dá tudo para ele. Eu estou vendo, você não precisa. Ele não precisa ganhar dinheiro. A mamãe dá. E o quanto essa frase, né, de que os pais precisam se tornar desnecessários, ela faz sentido, ela é importante, né, Cláudio? Porque a gente não vai ficar aqui para sempre. E quando a gente impede o filho de crescer, eu até consigo cuidar dele por um tempo, mas e depois? Então eu faço um movimento muito nocivo, né, com o filho, quando eu não crio para a vida, eu crio para ficar perto do papai ou perto da mamãe. Porque depois ele não consegue ir para a vida, ele não consegue ganhar dinheiro, ele não consegue se casar, ele não consegue ter uma família. Inclusive, muitas famílias acabam por conta disso, né, Clau? Porque num movimento saudável, um homem e uma mulher se encontram e por amor geram vida. E muitos homens e mulheres não conseguem fazer esse movimento saudável. Porque os pais estão Exatamente. nesse movimento da proteção, né? E isso, E quando o pai morre, como faz? A mãe morre. E exatamente. não é nem a presença física, é o estrago psíquico, emocional, que esse filho vai encontrar, porque ele acredita ainda que ele está naquela dinâmica. Obrigada. Não é? Ele acredita que está naquela dinâmica e ele não consegue fazer diferente. Ele vai reproduzir essa dinâmica. Renato, tô Você viu? doidinha Olha para ganhar aqui. chazinho também. Ó, Esse maridão. trouxe cafezinho pra mim. Olha aqui que E bonitinho. você, por favor, vai ter que equilibrar depois, hein? Sim, sim. Mas ele já trouxe um Então, recado aqui, viu, Clau? A xícara tá escrito esperança. Isso significa esperança. um dia você vai aprender a usar esse fone de ouvido. Esse- Então, Cláudia, o grande problema é que esse filho, ele perde o pai e a mãe, mas ele não sai da dinâmica. Ele não sai. E ele vai construir uma outra vida com os filhos dele, com a família dele. Hoje me deu vontade de rir. Eu nem te contei isso, que não deu tempo, mas me deu crise de riso. A Mariana, eu conversando com ela, falei, filha, eu fiz um curso de numerologia
e aprendi a fazer o mapa numerológico. Você me libera para fazer e dar de presente para Cecília? Sim, mãe, por favor, tal. Passou o nome dela completinho, data de hora de nascimento, tal. Comecei a fazer. Gente, eu dava risada. A menina veio para ser livre, independente. O arcano dela era a roda da fortuna. O louco, o sol não sei aonde. Era assim, independência, desapego, e não sei o quê. Eu falava, gente, como é que eu vou dar essa notícia para minha filha? Que ela vai para o mundo, que ela vai ser desapegada. Ela que tá vivendo essa fase, né, amiga? É minha. Aí eu brinquei com meu filho, aí eu falei, Dudu, como é que eu mando isso para Mariana? Tá tão lindo o mapa dela, mas como é que eu dou essa notícia que ela vai para o mundo igual o titio, igual a vovó? Aí o Dudu falou, mas eu acho que a minha irmã não tá preparada para receber esse mapa. Acho melhor esperar um pouquinho, Clau. Ai, ai. Então, Clau, e aí como que a gente pode ajudar, né? Qual seria a melhor forma de ajudar? A gente está falando aqui dos desequilíbrios que gera quando a gente entrega muito, né? E aí o único lugar que talvez não tenha esse equilíbrio entre os pais e os filhos, mas também até uma determinada idade, né, Clau? Porque a partir do momento que os pais ofertam a vida, como que a gente vai pagar isso, né? É desafiador. Então, até uma determinada idade, como você falou aí, né? Hering já falava 21 anos, os filhos precisam ir para o mundo, eles precisam fazer esse movimento e a gente precisa parar de ofertar para esse filho, né? Especialmente ficar bancando esse filho, né, por muito tempo, para que ele possa realmente ser livre, ele não fique aprisionado. E aí, como que a gente pode, então, ajudar? A gente primeiro, né, Clau, a gente só ajuda se a gente tiver para dar, né, Clau? Essa é a primeira regra, né? Eu amo a Cláudia, quero dar um avião para ela, mas eu não tenho um avião nem para mim, como é que eu vou dar um avião para a Cláudia? Sim, e até mesmo, Clau, quando a gente fala das questões emocionais. Quantos, né, terapeutas, que quando eu falo terapeutas, eu falo da humanidade, eu não estou falando da terapeuta profissão, não. Quantas pessoas estão aí dando conselhos, né? Inúmeros conselhos, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo, eu acho que você tem que fazer esse movimento, e não consegue fazer com a própria vida, né? O É tão movimento. fácil, não é? Ué, É tão fácil. fica muito fácil, né? Então, eu Botar o tenho para dedinho, dar? boto o dedinho na sujeira, mexo, e acho que o meu dedo não vai sair sujo. E vai sair lambuzado, né, Clau? Lambuzado. Então, assim, a gente já tem tanta coisa da nossa vida, do nosso sistema para lidar, a gente não enfia o dedo lá no emaranhado do outro, não, porque você vai sair carregando um pouco daquilo, né? Por mais que o nosso coração fale assim, eu estou fazendo isso por amor. É amor aos seus emaranhados. Só isso. Sim, sim. Aí é a história que a gente fala muito aí dentro das constelações, né, Clau? É um amor infantil, é um amor adulto, é um amor saudável, é um amor doentio. Então vamos olhar para isso, né? Se eu não sei identificar, então vamos olhar. Outra coisa, a Oscilante está falando aqui, às vezes me questiono por ser desapegada das minhas filhas, feliz, então tá certo? Sim, esse é um movimento, né, saudável. Deixar que os filhos vão para o mundo, esse desapego. E geralmente mãe é mais desafiador, né, Clau? Porque mãe é essa proteção, né? Mãe é a Hoje eu, nutrição. hoje eu gravei uma meditação sistêmica, a bênção da mãe. Depois, quem quiser, eu posso encaminhar. Vocês divulgam bastante o livro e eu encaminho. Não vou dar de graça, não. Muito bem. Não vou dar de graça, não. Tem um outro comentário aqui da Maila, acho que é Maila mesmo. Minha mãe ajudou muito a minha avó e deixou de viver a própria vida. Isso me assusta às vezes porque não quero isso. Exatamente, olha para isso, Maila, porque não é esse o movimento saudável da vida. Porque quando a gente fica olhando só para o passado, só para trás, só para os nossos pais, a gente não tem força de seguir para frente, né, Clau? Não tem força de seguir para a vida. Então,
Faça constelação se ainda não fez, para você construir um caminho novo, diferente, né, Clau? E ontem eu te falei, Cláudia, que eu fiz o divórcio energético. A gente vai fazer eu e a Rafa estamos montando o da sexualidade, a expansão do ser, fazendo um trabalho diferenciado. Esse Sim, segundo vai ser maravilhoso. E eu fico pensando quantas partes da nossa alma, da nossa energia, fica emaranhado, porque quando a gente fala de divórcio energético, a pessoa acha que é só dos relacionamentos. Mas fazer divórcio com os filhos, divórcio energético com os filhos, porque sim, fica preso o filho, e eu fui fazer o teste, né? Falei, meu Deus, eu tenho que fazer divórcio energético com a Nanda, divórcio energético com a minha neta, divórcio energético com o meu filho, porque minha alma está presa ali. E se parte da minha alma, da minha psique, da minha energia está ali, eu estou alimentando essa energia nesse cordão e o outro também não vai. Isso é que é problema. sim, Não vai a mamãe, que está lá funhanhada ajudando a vovó, daqui a pouco a alma do filho já se conecta com aquela dinâmica, cria um cordão, tá ele sim. repetindo aquela história. Não é nem se vai repetir, é quando, tem data marcada. Exatamente. E às vezes as pessoas não têm nem consciência, né? Como a Maila. A Maila tem consciência, eu não quero isso. Mas quantas vezes a gente pensa, eu tô fazendo totalmente diferente da mamãe. Eu E tô o fazendo totalmente diferente, totalmente diferente do papai. E quando e quando percebe, né, fala totalmente diferente, já está na mesma ressonância. Eu falo, funhanhou. funhanhou, né? Porque aí a gente também tá na exclusão, né? E aí a gente começa a gerar uma outra dinâmica. Então, conscientemente, eu acho que eu não estou fazendo a mesma coisa, mas quando a gente desvenda, né, o que está por trás de tudo isso, a gente percebe, é a mesma coisa, porque às vezes as polaridades, né, Clau, elas têm o mesmo resultado. A gente tem que achar o caminho do meio, mas as As polaridades, polaridades, vai até escrever, vou- ó, as as polaridades têm o polaridades mesmo têm o resultado. mesmo resultado. Olha que frase maravilhosa, gente. E é isso o tempo todo, quando a pessoa chega com essa, essa conversinha no meu ouvido, eu já penso, meu Deus, está excluindo, está na exclusão. É igual Uhum. quando a mulher chega, ai, mas eu tenho um masculino muito forte, eu preciso excluir meu masculino e ficar só com o meu feminino. De jeito nenhum. O seu masculino te põe no mundo, por que você vai tirar? É equilibrar. Aí eu vou ficar Exatamente. só a mulherzinha. Ai, só a mulherzinha, só a mulherzinha. Vai ficar funhanhada. Você não é. O eu sou é muito maior que isso. O eu Sim, sou é muito maior do que isso, gente. Valéria, queridona, vai ficar salva assim a vai. live. E o eu sou que você está dizendo, né, Clau? Ela tem a força masculina e a força feminina de um sistema, não é só do papai e da mamãe, é de um sistema, né? Então nós precisamos integrar. A gente fala muito sagrado feminino, né, Clau? E esse sagrado feminino no início, eu acho que ele foi muito deturpado, porque o sagrado feminino, vamos olhar para o feminino, porque eu tenho muito masculino, então eu preciso olhar. Gente, o sagrado feminino nada mais é do que a integração dos sagrados, do masculino e do feminino, né? Não é isso, Clau? Exatamente, exatamente. Por isso que eu já intitulei lá Sagrado Feminino Sistêmico, porque no sistêmico não tem exclusão. Não posso Sim. excluir. O meu Ó, sagrado é feminino e o outro também. falar aqui, ó, a Sara tá perguntando do sorteio. A gente acabou não falando lá atrás. Então, falar rapidamente, porque nossa live já tá quase acabando, né? Que pena, porque dá para falar aqui o dia inteiro. Mas qual que é a regra, né, do nosso sorteio? Para que também nós tenhamos um equilíbrio. A regra é ficar até o final, compartilhar essa live com no mínimo 5 pessoas. E a outra coisa é printar a tela, né? Ficar até o final, printar a tela e marcar eu e a Clau no Stories. Né? Se quiser fazer um comentário, falar que a live foi mara, né? Que nós somos queridas, a gente agradece. Mas se não Somos quiser fondonas. isso. Agora, se não quiser fazer comentário nenhum, só marca a gente e manda no Stories.
E aí a gente vai receber, né? Obviamente a gente vai ver quem são as pessoas. E nós vamos fazer um sorteio eletrônico. É um sorteio eletrônico. A gente tem um aplicativo que nós vamos colocar todas essas pessoas que estão marcando a gente, que está colocando a gente lá no Stories e compartilhando também aí nesse aviãozinho que tem compartilhar essa live com pelo menos 5 pessoas. E a gente vai divulgar, né? Vai entrar em contato, vai divulgar, vai sair o contato de vocês com o resultado do sorteio. Combinado? É isso, né, Cláudia? Combinadíssimo. É isso. Tá vendo? Então, E assim a gente equilibra, né? Sim, nós equilibramos, nós não ficamos em débito e nem também, né? A Mayra deu um sorriso para o príncipe. Cadê o print? Vamos lá, gente. E aí? Então, a gente tem algumas regrinhas, vamos dizer assim, né? Então, eu só dou se eu tenho para dar. Qual é a outra coisa, gente? Eu só ajudo também se o outro me pedir, gente. Quantas vezes a pessoa não tá nem pedindo, ela só tá te contando uma coisa que tá rolando com ela só quer falar o que tá acontecendo. E ela não tá pedindo a sua opinião, ela não tá querendo ajuda muitas vezes, porque a gente percebe essa dinâmica, né, Clau? Muitas pessoas querem ajudar, mas nem todo mundo quer ajuda e tá tudo certo. Cada um no seu tempo, no seu momento, né, Clau? Então eu tenho que parar de ser intrometido na vida das pessoas, né, Clau? Parar de ser cretina, né, Clau? Cretino, intrometido. E o quanto eu sou intrometida, e o quanto eu sou cretina às vezes, e o tanto que eu pago o preço, gente. Não é possível, você não é. Sou e pago preço. Por isso que a gente pode conversar e falar, eu pago o preço, e vocês provavelmente estão pagando também. A diferença é que a gente começa a ter consciência. A vida esfola a gente assim, né, Cláudia? Sim, sim, é isso. Então, às vezes a língua até coça, né? Às vezes você faz assim, mas aí você começa, nem não me pediu ajuda, né? Precisa haver permissão, gente. Ajudar precisa ter permissão do outro para que você possa ajudar, né? Então, é muito importante seguir isso. Outra coisa é ter ressonância, né, gente? A gente precisa ter ressonância, empatia com o outro, com o problema do outro. Quantos de nós também fazemos um movimento assim, o outro a pessoa vem contar um problema e fala assim, não, menina, o meu é muito pior que o seu? Nossa, a minha vida tá muito pior, você não sabe o que me aconteceu, deixa eu te contar o que me aconteceu. Gente, escuta. Tenha empatia, ressonância, porque para cada pessoa é diferente o mesmo problema. O mesmo problema para cada um é diferente, porque depende de um contexto sistêmico que está por trás de tudo aquilo, né? Então vamos ouvir com ressonância, sem julgamento e sem intenção de ser maior, sem intenção de salvar ninguém. Nós não estamos aqui. É uma ilusão achar que nós podemos salvar o outro. Nós não podemos, gente. Definitivamente não podemos salvar ninguém, não é isso, Cláudia? Essa imagem que a criança forma na infância, quando ela vê o papai ou a mamãe sofrendo, ela vai lá, uma imagem bem simbólica, e pega o peso, é como se ela estivesse carregando um piano nas costas dela. Sim. É possível uma criança carregar? E é com essa imagem que a gente vai para a vida. Se tira o piano meu, eu tenho que ir lá arrumar outro. Eu tenho que ir lá arrumar outro. Não é? Então, uma coisa que eu acho muito interessante, Cláudia, se você não quer fazer isso pelo seu adulto, faça isso pela sua criança. Sim. Para de se intrometer pela sua criança. Comece a cuidar você dessa criança. Isso é bom para a minha vida. Isso é leve para a minha vida. E eu vou falar uma coisa, gente. Isso é nosso maior desafio. Se a gente conseguir fazer isso, não precisa nem pensar no nirvana, nem no samadhi, nem na iluminação muito além. Se conseguir fazer isso, já vai conseguir viver com muito mais leveza. Com certeza, né, Clau? Eu tenho umas perguntinhas da análise transacional, que é dos estados de ego lá, né? O pai, que está dividido entre pai protetor e pai rígido. O adulto, que é esse equilíbrio que a gente está falando, né? Porque não é nem o pai nem a criança, é o adulto, né? Que é a parte saudável.
E aí a gente também tem a criança, muitas vezes. Então a gente oscila nesses estados de ego. E lá tem, assim, 3 perguntinhas, né? O pai, geralmente, ele fala assim, o que eu devo fazer, né? Às vezes com rigidez, às vezes com o que eu devo fazer. A criança vai falar o que eu quero fazer. Eu quero comprar o sapato, 2, 3 mil. Eu quero, né? Porque eu quero. Às vezes eu sou uma criança até rebelde. Mas o adulto, ele fala o que me convém fazer, né? Me convém fazer esse movimento? Me convém intrometer na vida do meu marido? Me convém falar para ele sobre a mãe dele? Me convém, né, falar para uma amiga que chegou falando de um problema, determinado conselho? Então a gente precisa aprender a estar no convém, me convém isso, né? E sair dessas polaridades, porque estando num extremo ou estando no outro, eu vou estar prejudicando da mesma forma, e não só o outro, mas a mim também. E eu Exatamente. lembro, Clau, numa constelação da Ana Lúcia, na primeira formação, que eu quis intrometer, né? A minha cunhada estava fazendo um movimento sistêmico e a minha cunhada se esqueceu de um detalhe. E eu fui falar, não, mas, né? E aí a Ana Lúcia falou para mim, falou assim, eu estava grávida nesse momento. Ela falou assim, isso mesmo, coloca o dedo aí no emaranhado dela para você sujar também a vida da sua filha, para você se sujar e sujar a vida da sua filha. Então, a gente pensar por nós e pelos nossos, né? Porque o que eu estou fazendo com a minha vida reflete na vida do meu filho, reflete na vida da minha filha. Então, E olhar com olha, Cláudia, consciência. dinheiro o filho vai correr atrás, diploma ele vai correr atrás, mas a saúde emocional, essa, gente, é difícil de recuperar. É muito difícil. Então, se eu cuido dos meus emaranhados, se eu não boto o dedão lá, estou protegendo o meu bebê, estou protegendo os meus filhos, os meus netos, essa é a verdadeira herança. É o único Uhum, sentido da herança. É o sim. único. Sim, esse é o melhor. A gente fala que quando uma mulher se cura, né, é o melhor legado que ela pode deixar para os filhos, né? Esse movimento do se curar, do se melhorar, né? Desse ampliar. É o melhor legado que a gente deixa. Aqui, Clau, a Borges de Oliveira, A a Elza. Elza, ela perguntou aqui, né? Mas eu posso oferecer, porque muitas vezes as pessoas precisam e não têm coragem de pedir? E aí, Clau, eu posso oferecer? Se Eu a pessoa posso, não, Cláudia? O se a pessoa não que você tem coragem de acha? pedir? Olha, eu acho que a ajuda, ela tem duas vertentes muito importantes. Uma de sobrevivência, né? E uma de crescimento, de desenvolvimento. Então, quando eu vou infringir a, a segunda, que é de crescimento e desenvolvimento, eu acho que não. Ou seja, se eu deixo o outro se eu limito o outro nos passos dele, nos caminhos dele, eu acho que não. Mas se é uma questão de sobrevivência, se o outro está passando por uma dificuldade, por um desafio, né, muito grande, e às vezes ele tem um desafio no pedir também, porque isso faz parte do sistema, eu posso oferecer. Eu não vou lá, pego e faço. Você precisa de ajuda? Eu posso te ofertar essa ajuda? É isso, mestra? Exatamente. E dar um passo para trás e estar aberto para qualquer possibilidade. E muitas Uhum, vezes, Cláudia, a grande dúvida dessa ajuda é de que lugar eu digo não para o outro. sim. Porque eu vejo também uma confusão nisso e muita gente sai fazendo um monte de grosseria falando que isso é ordem da ajuda. Ordem da ajuda Aham, é a gente falar de um lugar amoroso, adulto e amoroso, não é? sim, Eu posso fazer algo por você? sim. Eu me recordo uma vez, eu estava na casa do meu cunhado lá no Rio, e o José estava muito gripado. E aí eu comecei a perguntar, você quer que eu faça um chá? Você quer que eu faça um remédio? Quer que eu pegue um remédio? E ele deu um não. Não, eu não quero que você me ajude.
E o tanto que a gente fica magoada porque a gente Aham. acha que o outro tem que, né? Não tem que nada, eu não quero a sua ajuda, tá tudo certo você não ajudar. E nesse momento a gente se torna adulto e o outro também. Sim, Então, é muito complicado, né? E eu vejo as mães, eu vejo muito essa questão das mães, a dificuldade que elas têm quando os filhos são maiores de pedir ajuda. De pedir ajuda para levar um prato, de pedir ajuda, olha, eu tô sozinha, você pode falar comigo nesse momento? A gente também tem essa necessidade. sim, E a dificuldade das mães em ouvir o não dos filhos também. Aí vira aquele sim. drama mexicano. Nem elas conseguem, porque elas estão muito vulnerabilizadas, elas não podem estabelecer limite para esse filho adulto. Uhum. E também porque senão eles vão embora e elas vão ficar cada vez mais sozinhas. Isso é muito complexo, né? Isso é muito complexo. Muito. E assim, né, Clau, eu acho que o melhor caminho sempre é eu me conhecer. Porque se eu tenho um caráter, né, se eu tenho isso já impregnado no meu sistema, a tendência de ofertar ajuda é muito grande. Então eu tenho uma tendência muito forte em ofertar ajuda para quem pede e para quem não pede. Então, É quando quase que biológico. sim, tá aqui, ó, no DNA, né? Não significa que eu não possa mudar, não é nada disso, porque o DNA também não define destino, né? O DNA da gente, a gente tem condição de fazer através da epigenética, a gente mudando o O padrão genoma, a gente consegue. Exatamente. e isso. Então, se a gente mudar o padrão nocivo para um padrão positivo, Constelação, a meditação, nós temos várias sim, ferramentas, Theta Healing, né? Tanta coisa aí que a gente sim. tem, a psicoterapia, Hoje eu né? falo assim que quem não se conhece, quem não, como se diz, quem não se olha é porque realmente não quer, porque possibilidades tem muitas, muitas oportunidades. Uhum. Mas enfim, eu acho que o primeiro passo é sempre a gente se conhecer, porque a gente compreendendo que nós temos isso, né, dentro da gente como uma necessidade, seja por pertencimento, né, que é uma forma da gente ser reconhecido, ser olhado, a gente vai tratando isso dentro da gente e vai deixando o movimento um pouco mais natural e um pouco mais saudável, né? A gente não está falando aqui para não ajudar ninguém. Gente, olha, a partir de hoje vocês não ajudam ninguém. Não é isso. Não é isso. A gente acabou de dizer, inclusive está anotado ali, que os extremos têm o mesmo resultado. A gente está dizendo para encontrar um caminho saudável, que é esse caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, onde a gente oferta e a gente também recebe de alguma forma, né? Olha só, a Clau está ofertando uma constelação, um valor que eu não vou nem falar, né? Que assim, é um valor muito superior do que os compartilhamentos que vocês possam fazer na rede social. Mas já é uma troca. E aí a gente acaba equilibrando e ninguém fica devendo nada para ninguém. E isso é Ficamos importante. adultos. Ficamos adultos, saímos da criança, da necessidade de salvar, não é isso? Então, façam É constelação. isso. Ó, o Amada, Tadeu nós já aqui. vamos. Já tá dando o Tadeu. Ó, domingo que vem eu estou com o Tadeu às 15 horas, né? Gracinha! Amanhã, às 15 horas, eu estou com o Geraldo Martinelli, de Araraquara. O Geraldo vai falar sobre as ordens do amor entre os casais. Olha que coisa linda. A semana que vem, gente, nós só temos fera. Ó, hoje foi a Cláudia, começamos bem. A Cláudia, amanhã o Geraldo Martinelli. Terça-feira, nós temos a Simone, uma consteladora lá do Sul, do Rio Grande do Sul. Nós teremos a Carol Mahachakti essa semana falando da sexualidade das deusas. Ela vai Uau! falar da nossa sexualidade, da ancestralidade. Olha que coisa linda. Então nós estamos assim com bastante gente boa essa semana, vocês não podem perder, tá bom? E, Cláudia, e o bacana, né, Cláudio, só para falar rapidamente, o tanto que é legal, porque assim, é, se cada um plantar uma sementinha, né, pequena, mas uma sementinha, a gente já vai movimentando diferente, a gente já faz um movimento diferente na vida, né? Então, e a é nossa só gratidão. essência baila, a nossa essência vibra. Eu acho que esse chamado é muito forte, né? Eu Uhum, jamais seria nada sem isso. A minha sim, alma, eu coloco a minha alma.
e compartilho no mundo a grandeza, né, com essas pessoas maravilhosas. Cláudia, Sheila, Elza, Tadeu, Luciano, olha que coisa linda, que vida rica. Isso é uma riqueza muito grande. Daniela, que falou tão bem ontem. Gente, gratidão enorme. Não perca as lives dessa semana e fica tudo gravado lá no nosso YouTube, ok? Beijos, Márcia. Gratidão enorme.